Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a estar conosco, tomando nas suas mãos as Escrituras e vendo quão maravilhoso é o nosso Deus em nos dar a Bíblia Sagrada, em podermos ter a Bíblia na nossa língua, em podermos ler e conhecer a vontade de Deus e conhecermos Deus através das Escrituras. No programa de hoje, conversaremos sobre a autenticidade do Novo Testamento, como que Deus usou homens como Paulo para falarem a sua palavra, escreverem a sua palavra, sendo inspirados por Deus, mostrando que a Bíblia é autêntica, que a Bíblia é a palavra de Deus. Você está pronto? Pronto para receber a palavra do Senhor? Deixe seu coração bem aberto para o Espírito Santo falar com você. O programa Os Gideões está começando. Muito bem, nós já vimos como que Deus trouxe uma harmonia em toda a Escritura, como que a régua, o padrão, o cânon, para medir a autenticidade das Escrituras, para ter esses livros separados, escolhidos, aprovados, fazendo parte do cânon, fazendo parte destes 66 livros que formam a Bíblia, nós vimos em Moisés. Moisés foi esse padrão. Moisés nos trouxe nos seus primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Moisés trouxe o padrão para toda a Escritura. Tudo deve ser aferido dentro destes livros que são chamados os livros da lei. Sim, os livros da lei. Por que Moisés foi escolhido? Por que Moisés tem este padrão? Porque nós vemos em todo o tempo a Escritura dizendo: e disse Deus a Moisés, e disse Deus a Moisés, falou o Senhor a Moisés dizendo, o tempo todo, o próprio Deus falando com Moisés. Vamos ver isto através de homens como Paulo. Vamos ver o próprio Jesus. Jesus mesmo não escreveu nada. O único momento que vemos Jesus escrevendo algo foi quando trouxeram aquela mulher adúltera. E diz a palavra que Jesus falou para eles, aquele que estiver sem pecado, lance a primeira pedra. E Jesus se virou e escrevia com o dedo na terra, na areia. Eles estavam no templo. Isso mostra que o templo estava ainda em construção, em reforma. Havia areia ali. E Jesus estava escrevendo. O que ele escrevia, nós hoje não sabemos. Mas o que ele escrevia, provavelmente fez com que aqueles homens mais velhos fossem deixando ali as suas pedras, até não ficar um único homem para apedrejar aquela mulher. O que ele escrevia? Será que ele escrevia os pecados? Ele escrevia os nomes daquelas pessoas ou os nomes das pessoas com quem pecaram ou a quem estavam devendo alguma coisa? Seja na parte moral, seja uma dívida pecaminosa, o que Jesus escrevia. Mas sabemos que tudo que o Senhor falou foi pelo Espírito Santo e Ele autenticou as suas palavras, as palavras dos seus discípulos pelo Espírito Santo. Nós vamos ver Paulo dizendo, eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. E assim é todo o Novo Testamento, recebendo diretamente de Deus, do Espírito Santo de Deus, esta palavra maravilhosa. Paulo fala na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 6, quando ele orientava os tessalonicenses a trabalharem. Alguns disseram, nós vamos viver pela fé, e não faziam nada. Paulo disse, não, vocês vão trabalhar. Quem não trabalha, não coma. Todos vão trabalhar. Paulo, então, estava trazendo o ensino com palavras e com a sua própria vida. E ele diz, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ordenamos a vocês
que se afastem de todos os irmãos que vivem sem trabalhar e que não seguem os ensinamentos que demos a eles. Ensinamentos que demos a eles. Paulo está trazendo sobre si e sobre as palavras que ele tem ensinado vamos dizer, a autoridade de palavra de Deus. Os ensinos dele tinham autoridade de palavra de Deus. Em 2 Coríntios, no 1 Coríntios capítulo 14, 37 e 38, nós lemos assim: se alguém pensa que é mensageiro de Deus ou que tem algum dom espiritual, deve saber que o que eu estou escrevendo é mandamento do Senhor. Mas se alguém não der atenção a isto, que ninguém dê atenção a esta pessoa. Paulo está dizendo, olha, o que eu estou escrevendo é mandamento do Senhor. É por ordem do Senhor. São palavras do Senhor. Paulo, ele está atestando para o que ele escreveu a inspiração divina. Em 1 Coríntios 2, de 9 a 13, Paulo diz o seguinte: porém, como dizem as Escrituras Sagradas, o que ninguém nunca viu, nem ouviu, o que jamais pensou que podia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito, revelou o seu segredo. O Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. Quanto ao ser humano, somente o Espírito que está nele é que conhece tudo a respeito dele. E quanto a Deus, somente o seu próprio Espírito conhece tudo a respeito dele. Não foi o Espírito deste mundo que nós recebemos, mas o Espírito mandado por Deus, para que possamos entender tudo o que Deus nos tem dado. Portanto, quando falamos, nós usamos palavras ensinadas pelo Espírito de Deus e não palavras de sabedoria humana. Assim explicamos as verdades espirituais aos que são espirituais. Paulo está falando aqui muito claro e junto com ele toda esta gama de escritores do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, podemos ver Pedro, Tiago, todos eles escreveram com autoridade do Senhor. Paulo disse aqui, portanto, quando falamos, nós usamos palavras ensinadas pelo Espírito de Deus e não palavras de sabedoria humana. A sabedoria humana, ela sempre está sendo suplantada gerações após gerações. Eu me lembro que quando eu estudei odontologia, eu me lembro que na faculdade o professor falou a respeito de química, que haveria de esterilizar os nossos equipamentos. Então ele dizia, olha, antigamente, até um ano atrás, eles usavam tal instrumental, usavam tal produto químico, mas foi provado que ele não é tão eficaz. Agora a gente tem um muito melhor. Quando chegava a turma do outro ano, aquilo que a gente fez já não estava mais sendo usado. Na minha época ainda se usava a estufa e eu me lembro que quando criança o meu dentista usava colocar os seus instrumentos dentro de água fervente. E quando eu fui estudar, puxa, isso aí não esteriliza nada, quantos vírus, quantas bactérias passam de 100 graus da água. E hoje nem a estufa, é o autoclave. Então, assim, a sabedoria humana, ela não é completa. Quando eu estudei odontologia, se falava que cárie é uma doença irreversível. Então, via-se uma manchinha cariosa, tinha de tirar e tinha de restaurar. Então começaram a perguntar, será que é irreversível? Será? E viram que quantas manchas cariosas podem reverter com flúor. Mudou o conceito. Quantos conceitos da medicina são mudados? Por quê?
porque a sabedoria do homem não é completa. O homem não sabe tudo. Mas Deus, tudo que está nas Escrituras, escrito há 3.500 anos atrás por Moisés, tudo que está registrado não mudou. Tudo que está aqui é mais sábio do que a nossa ciência. Está à frente da nossa ciência. E Paulo está falando aqui, nós usamos palavras ensinadas pelo Espírito Santo. Paulo tinha segurança, ele tinha certeza de que tudo que estava ali na carta aos Romanos, carta aos Gálatas, aos Efésios, aos Tessalonicenses, aos Filipenses, todas as cartas às igrejas, as cartas pastorais, a Timóteo, a Tito, toda esta palavra escrita foi dada pelo Espírito Santo de Deus. E essa segurança era para Paulo e é para todo leitor das Escrituras. Quando a gente lê a Bíblia, a gente sabe que foi o Espírito Santo quem inspirou, quem trouxe. Paulo diz aqui, mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito, revelou o seu segredo. E o Espírito examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. O Espírito Santo traz à tona, o Espírito Santo traz a revelação. Quantas vezes a gente lê um texto da Escritura, não entende, e depois, um belo dia, quando você lê novamente aquele texto, aquela verdade salta aos seus olhos. O Espírito Santo traz o entendimento do significado daquela palavra, o significado daquela Escritura. Tudo que está registrado, não tem nada na Bíblia escrito que não tem serventia. Nada na Bíblia está escrito para encher papel, para encher espaço. Tudo tem verdades maravilhosas que estão ali ocultas e que o Espírito Santo nos traz à luz. Porque a sabedoria humana, ela não alcança a profundidade da sabedoria de Deus. Jesus mesmo, ele disse ao Pai, ele disse, Pai, graças te dou, porque ocultastes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Deus é quem revela. Não significa que a pessoa que mais estuda, que é PhD em divindade, em trindade, em Novo Testamento, Velho Testamento, é o que sabe mais a Bíblia. Não. É aquele que lê com o Espírito Santo ensinando. É aquele que tem intimidade com Deus através da oração. Portanto, vamos orar agora? Feche seus olhos. Curve a sua fronte. E, se for possível, se ajoelhe aí onde você está e ore comigo dizendo assim, Senhor, eu quero conhecer-te mais. Revela-te a mim. Quando eu ler as Escrituras, abre o meu entendimento para que eu possa compreender as pérolas, os tesouros escondidos maravilhosos que tu tens para a minha vida. Eu me entrego a ti. Eu abro para ti, Senhor, o meu coração, te pedindo que o Senhor venha me limpar, que o Senhor venha me perdoar, que o Senhor venha me encher do teu Espírito Santo e o Senhor venha me ensinar todas as coisas, pois o Senhor prometeu isto nas Escrituras. Eu me entrego a ti, eu me rendo a ti para ser salvo e ter o meu nome escrito no livro da vida. Amém. Pai, aquelas pessoas que nos assistem e que estão vivendo momentos difíceis, momentos de luto, de dor, de lutas espirituais, traz a tua paz, ministra o teu amor, a tua presença, ministra a cada coração, ó Deus, quão grande tu és, quão maravilhoso és tu e quão maravilhosos são os teus planos para nós. Abençoamos cada pessoa que nos assiste, cada lar, com a tua presença, com a tua bênção, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, é isso aí. Que você permaneça firme, lendo as Escrituras, lendo a Palavra de Deus e sabendo que ela é a Palavra de Deus. Para
receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.